igreja, na sua visão, ela se modernizou? Ela se atualizou? Como é que o senhor vê a igreja hoje no Brasil, pastor? Eu acredito que haja uma diferença entre modernizar-se e se atualizar. Porque o conceito de modernizar que tem entre os evangélicos, ela tem muito mais relação com usos e costumes, com certas práticas que alguns acham que não condizem com a vida cristã, os mais antigos. Então, por isso que às vezes vem o termo assim, modernizar-se. Mas a igreja nunca se modernizou no seu aspecto doutrinário. E isso é o mais importante. Na cultura, sim. Porque cultura e espiritualidade andam de mãos dadas. Uma coisa é uma cultura de espiritualidade. Outra coisa é as pessoas abandonarem a sã doutrina. Agora, deixa eu explicar bem claramente, porque no conceito pentecostal, sã doutrina era guardar usos e costumes. Mas sã doutrina, na mente de Paulo, quando ele fala sobre sã doutrina, ele está falando em manter a fé, não se arredar da fé, os princípios da fé, que chamamos de ortodoxia. A ortodoxia, quer dizer, aquela vem de ortos, reto, não é? Então a ortodoxia é uma doutrina reta, que nós temos desde o livro de Atos dos Apóstolos e Epístolas, e que essas não mudam. O que muda são os usos e costumes. Talvez por aí venha a expressão a igreja se modernizar. Na realidade, ela vem se contextualizando ao longo dos séculos na questão cultural. Na questão cultural. Fora disso, não. Por exemplo, muitos dos nossos jovens hoje que dirigem louvores e pregam, eles são tatuados. Por que são tatuados? Porque já se converteram assim. Era a cultura que eles tinham, a tribo que eles tinham era essa. Eles se tatuaram. Agora, o fato de estarem na igreja não quer dizer que eles agora têm que passar por uma raspagem e tirar toda a tatuagem. O cara tinha uma orelha dilatada aqui, botava aquele alargador. Como é que ele vai tirar o seu alargador? Ele vai ter que ficar de alargador. É isso que os velhos não entendem. Eles chamam de se modernizou, mas não é que se modernizou, é que essas pessoas já se converteram nesse contexto, mas mantém a sã doutrina. Por exemplo, eu prego muito em igrejas modernas, que você chamaria de modernas, não é? Comunidades, a bola de neve. E, no entanto, quando você investiga o aspecto doutrinário, eles são muito mais ortodoxos que igrejas pentecostais. São muito mais firmes na fé do que certas igrejas. Então, essa questão de modernizar-se é uma questão cultural. As culturas, elas vão mudando. A espiritualidade continua a mesma. Eu até já escrevi sobre isso, a questão de espiritualidade e cultura. Vou citar um exemplo. Você pega alguns pregadores do passado, né, europeus, fumavam cachimbo, ou fumavam charuto, Spurgeon, e eles eram homens cheios do Espírito Santo, né, mas não dispensavam o seu charuto, porque culturalmente era assim. Entende? Na cultura deles cabia isto. Na nossa cultura já não cabe. Aliás, a nossa cultura até radicalizou demais, porque o cara, para se batizar, tem que deixar de fumar. Mas deixar de fumar, isso aí não é condição para o batismo. O batismo é certeza de salvação. Então nós botamos a carroça atrás dos bois, não é? Eu sempre fui contra isso. Então essa é uma questão de cultura. Na minha época de jovem, a minha cultura era totalmente diferente da de vocês. Aliás, hoje, olhando o cabelinho de vocês aqui, né, eu percebi
que tanto o David como o Eliseu voltaram à década de 60. Que era o David mais ainda, né? Que era o cabelo que nós usávamos à época, não é? Era o cabelo que nós usávamos. Hoje eu ainda não estou com aquele bigode, né, pastor? E que era assim, mas nós usávamos calça boca de sino que tinha que tapar o sapato, que ela era estreitinha no joelho e alargava lá no pé, não é? A gente usava aquilo. E se você fosse pregar, que não tivesse se tivesse uma calça apertadinha como nós usamos hoje, apertadinha no tornozelo, você ia ser ridicularizado. Então essas questões culturais, elas mudam. Agora, o que não pode mudar é a fé, a doutrina, a ortodoxia.